Nós estamos gravando agora, tá? E nós vamos continuar aí com a matéria. A gente já começou, né, a matéria que corresponde ao nosso livro-texto, ao capítulo 3, que é basicamente solução da equação de Laplace. Na aula passada, a gente viu algumas propriedades da equação de Laplace, propriedades gerais, né? Mas não começamos a resolver ainda não. A gente começou a procurar as soluções, né? Vamos lembrar onde que a gente está, né? Quem somos, para onde vamos. Vou começar a escrever aqui. Vou ver se eu tenho... Vou colocar uma caneta branca para começar. Branca, ok. A equação que a gente quer resolver é essa de cá, né, que é a equação de Laplace. O laplaciano do potencial, né, as derivadas segundas do potencial em relação às coordenadas espaciais, isso aqui é igual a zero, em termos gerais, né? Ou a equação de Laplace, né, ou a equação de Poisson. Equação de Laplace para uma região do espaço em que eu não tenho cargas. Se eu tiver uma densidade de cargas, se eu tiver cargas numa certa região, naquela região do espaço que eu preciso do potencial, que eu quero achar o potencial, então a equação a resolver é essa aqui, que é a equação de Poisson. Todo mundo lembra como que a gente obteve essas equações, né? E para que a gente quer isso, né? Porque uma vez que eu acho o potencial, eu resolvo ou a equação de Laplace ou a equação de Poisson, dependendo do que eu tenho. Uma vez que a gente tem isso, né? Uma vez que eu tenho o potencial, eu posso facilmente achar o campo elétrico. Dado V, achamos o campo elétrico numa posição qualquer do espaço, E de R, né, que é menos o gradiente do potencial, uma função de R também. Com esse campo elétrico, né, a gente acha a força sobre uma carga de prova qualquer, que é o nosso problema padrão, né? Mas até agora, tudo que a gente viu foi algumas propriedades importantes das soluções dessas duas equações, da de Laplace e da de Poisson. As propriedades são importantes, foi o que a gente fez na aula passada, basicamente, né? A gente viu uma coisa muito importante, que é o seguinte: para qualquer uma dessas duas equações, propriedades das soluções, né? Propriedades de soluções dessas equações aqui, né? A primeira propriedade que a gente viu, que vale tanto para a equação de Laplace quanto para a equação de Poisson, é que a solução é única para uma dada condição de contorno. Se eu der para vocês qual a condição de fronteira, só tem uma solução. Se eu achá-la por acaso, aquela é a solução, a dada condição de fronteira. Essa propriedade vale tanto para as soluções da equação de Laplace quanto para as soluções da equação de Poisson. Isso aqui é um ponto. A dada condição de fronteira. Aqui embaixo. Para o caso da solução de Laplace, especificamente, para as soluções da EQ de Laplace, da equação de Laplace, aí a gente tem uma outra propriedade que é o seguinte: o valor dessa solução da equação de Laplace num ponto qualquer do espaço é a média dos valores sobre os pontos vizinhos. Essa média é definida, como a gente fez na aula passada, né, fazendo uma integral de superfície sobre uma superfície esférica centrada no ponto R, que eu estou procurando essa solução aqui. Isso vale só para a equação de Laplace, hein? Essa propriedade aqui. Uma consequência disso de cá é que a função V de R, solução da equação de Laplace, não tem máximos e mínimos locais. Os máximos e mínimos dessa função tem que estar na fronteira. Não tem máximos e mínimos locais. Não? Se um valor num ponto qualquer é a média dos valores dos pontos vizinhos, não? Isso, se eu tenho um máximo, eu não posso, né, ter essa propriedade. Um ponto de máximo, os pontos vizinhos estão todos abaixo, têm valores menores que aquele ponto de máximo, por definição. Então, esse ponto não pode ser a média dos pontos vizinhos. Ou seja, eu não tenho ponto de máximo no interior da região. Os pontos de máximo e mínimo estão na fronteira.
em uma dimensão, né? O problema, quando eu coloco a equação de Laplace em uma dimensão, essa propriedade é óbvia. Muito bem, a gente tem essas propriedades aí, essas propriedades, principalmente essa de cá, né? Se a solução é única, né? Isso significa que se a gente achar uma solução por acaso, se eu chutar uma solução, eu vejo, isso aqui, olha essa função aqui, né? Eu tiro as derivadas segundas e ela encaixa nessa equação aqui, a solução dessa equação, ou essa de cá. Então, ela é a solução, é a única solução. Mas como é que a gente chuta uma solução? Como que a gente acha uma solução? Um método muito bonito, que é um bom exemplo disso, um bom exemplo dessa unicidade da solução da equação de Poisson, é o chamado método das imagens. Tá? Ele não é muito útil para a gente achar uma solução geral, não. A gente vai ver isso, né? Ele é bom para um problema específico, para alguns problemas específicos. Mas ele é bonitinho e é um método de você chutar uma solução, achar muito fácil uma solução da equação de Laplace, de Poisson, desculpe, para esses casos específicos. Né? Então, é uma boa demonstração desse teorema da unicidade, que se eu tenho uma solução, ela é a única solução. Por isso que eu quero discutir isso em mais detalhes. Tá? Então, assim, o melhor jeito de fazer isso é com um exemplo. Vou fazer com um exemplo padrão de método das imagens. Tá? Uma condição usual, né, é colocar o potencial, condição de fronteira usual, você colocar o potencial igual a zero uma certa região do espaço. Ok, isso é o infinito, né, que é o que a gente tem usual, né, mas eu posso colocar um condutor aterrado. Então, o problema clássico do método das imagens é o seguinte. Será que eu consigo desenhar isso aqui? Eu tenho um plano condutor infinito, ou muito grande, né? Vou desenhar esse plano em vermelho para destacar ele aqui. Isso aqui é um plano, tá? Plano condutor. Vamos supor que ele é muito grande. Então, para todos os fins práticos, ele é infinito. Eu tenho, acima desse plano, eu tenho uma carga, uma só carga pontual, uma carga aqui. Ela está a uma distância d acima do plano. Tá? D essa distância que essa carga pontual Q está acima do plano. Então, posso escolher essa perpendicular ao plano que passa pela carga como o meu eixo Z. Né? Esse aqui vai ser o eixo Z do meu sistema de coordenadas. E os eixos X e Y estão aqui nesse plano. Meu plano infinito, esse plano condutor infinito, ele está no plano XY. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. E eu vou usar uma condição de contorno aqui que é usual. Esse plano condutor, eu vou colocar o potencial nele zero. Então, o potencial aqui nesse plano é zero. A gente faz isso de um jeito muito fácil, né? Eu aterro o plano. Aterrar o plano, não sei se estão familiares com esse termo. A gente pega um fio condutor aqui e enterro ele no chão, por isso que chama aterrar. Né? Eu coloco ele no potencial da Terra, é um potencial fixo que eu escolho como sendo zero. Então, esse potencial no meu plano é V igual a zero. Tá? O desenho até está razoável, né? Mas vou copiar essa figura do livro aqui. E aí, se vocês não estão felizes com o meu desenho, com a figura do livro, vocês não podem reclamar muito, não. Deixa eu colar aqui. Copiei. Copiei. E agora vou colar ela aqui. É a mesma coisa, tá? Essa é a figura 310 do livro, que representa esse problema aqui. Está aqui o meu plano, né, que está marcado em cinza. A uma distância D acima do plano está a minha carga Q, essa carga que está aqui. Né, e eu escolho meu sistema de coordenadas de tal forma que o eixo Z perpendicular ao plano passa por essa carga aqui. O meu plano é o plano XY, o plano condutor está no potencial V igual a zero. Qual que é o problema? Eu quero encontrar o potencial nessa região acima do plano. Potencial acima do plano, ou seja, o potencial quando Z é maior do que zero.
o potencial V, que depende de x, né? X pode ter qualquer valor, y pode ter qualquer valor, e z pode ter qualquer valor positivo, z maior do que zero. Eu quero potencial só acima do plano. Tá? Então, esse é um problema, a solução desse problema, achar esse potencial, eu sei qual que é. Eu tenho que resolver a equação de Poisson. Del2 de V é igual a menos ρ sobre ε0. Não? A solução disso aqui vai me dar esse potencial. Por que a equação de Poisson? Porque eu tenho carga na região de interesse. Eu tenho uma densidade de carga aqui. É uma carga pontual. Posso representar essa densidade de carga como sendo ρ é a carga Q, né? E ela multiplica isso aqui por um delta de Dirac, R menos Z, desculpe, menos dz chapéu, né? Isso é um delta de Dirac. Isso é zero, a não ser na posição coordenada z igual a d. Não? E aí eu tenho uma função que vai para o infinito. Isso aqui só faz sentido dentro de uma integral. Dentro de uma integral, não, na integral de ρ de tal, isso aqui me dá a carga aqui nessa posição. Tá? Como resolver essa equação? Em princípio, pode parecer trivial, mas não é trivial, não. Tá? Não é trivial, por quê? Esse plano aqui é condutor. Ok, o potencial nele é zero, mas essa carga aqui acima do plano, ela vai induzir cargas aqui no plano. Vou prolongar meus eixos x e y aqui, né? E o eixo z está indo lá para baixo do plano. A presença dessa carga Q aqui induz carga no plano. Por exemplo, se essa carga Q aqui for positiva, o que vai acontecer? Ela vai chupar cargas negativas aqui nesse plano condutor para a região aqui próxima da carga Q. Né? Vão aparecer uma densidade de carga aqui. O plano deixa de ser, o plano condutor, ele deixa de ser neutro em todos os pontos. Eu vou ter uma distribuição de carga aqui nesse plano, induzida pela presença dessa carga aqui acima dela. Tá? Então, o meu potencial aqui não é simplesmente potencial de uma carga pontual. Né? A gente pode ficar tentado a falar assim, o potencial ali, eu sei que tem. Tem uma carga aqui o potencial aqui é zero, então o potencial de uma carga pontual. O potencial de uma carga pontual eu sei escrever, né? V de x, y, z maior que zero. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 4πε0, a carga Q, dividido pela distância a carga Q, que é R menos dz chapéu, módulo disso aqui. Não. O potencial é diferente disso, não é isso. Tá? Por causa dessas cargas induzidas, voltar no desenho anterior, por causa dessas cargas induzidas aqui no plano, induzidas pela presença da carga. Então, nós temos que resolver a equação de Poisson mesmo. Então, essa equação aqui. Então, para começar, vamos escrever as condições de contorno. As condições de contorno do meu problema são simples. Na verdade, só tenho duas. É a condição usual, condições de contorno, condições de fronteira. Estou usando esses dois termos indistinguivelmente. Potencial em qualquer ponto x, qualquer coordenada y, se z é igual a zero, o potencial é zero. Eu estou em cima do plano, estou no plano xy, qualquer ponto do plano xy, na posição coordenada z igual a zero, o potencial é zero. A outra condição de contorno que eu tenho é que V de x, y, z, quando x, y e z tendem para infinito, mais para cá, quando eu vou para o infinito, x, y e z, qualquer um deles tender para infinito, o potencial tende para zero. O potencial no infinito é zero. Tem essas duas condições de contorno. Muito bem, o problema, nós vamos resolver esse problema pelo método do chute. Nesse caso aqui, é o chamado método das imagens. Está baseado no teorema da unicidade da solução da equação de Poisson. Se eu achar uma solução com a mesma condição de contorno, ela é a solução. Tá? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu estou interessado, vou voltar no desenho ali.
eu estou interessado no potencial em cima dessa região aqui. Tá? Não posso colocar carga extra aqui em cima, em Z maior do que zero. Não, e eu tenho que manter o potencial zero nesse plano XY e lá no infinito também. Mas na região aqui Z negativo, não interessa o que acontece lá, não faz parte do meu problema, não estou procurando um potencial ali. O que eu posso fazer? Eu posso colocar cargas aqui nessa região Z menor do que zero, de tal maneira a produzir um potencial nulo no plano e no infinito também. É a chamada carga imagem. Então, é um problema que não é o problema. Eu vou resolver um problema que não é o problema original, é um problema equivalente ao problema original. É um problema. Acho que eu vou desenhar ele de perfil. De perfil, quero dizer assim. Deixa eu desenhar o eixo Z primeiro. Esse aqui é meu eixo Z. Vou desenhar em preto, não deve ser. Então, vamos pintar o preto de branco. Isso. Deu muito certo. Não? Quero pintar isso aqui de branco. Eu quero colocar setas dos dois lados aqui, porque isso aqui é o meu eixo Z. Tá? E agora eu quero desenhar o eixo Y. Vou desenhar aqui, então vou colocar, dobrar esse aqui. Essa é a vantagem dessa aula remota. Assim, desenhar ficou mais simples, você conta com os recursos da tecnologia. Isso aqui está representando o meu plano, tá? Visto de perfil. Esse aqui, vertical, é o eixo Z. Tá? Isso aqui é o eixo Z. Esse aqui pode ser o eixo X ou o eixo Y, tá? X ou Y, nessa direção aqui. Eu estou vendo o plano XY de perfil. Tá? Meu problema original, eu tenho uma carga Q, tá? A uma distância D aqui do plano. Tá? Ela está na posição... Isso aqui é a distância D. No problema original, isso aqui é um plano condutor. Vou tirar esse plano condutor, vou retirar o plano condutor do problema e vou colocar uma outra carga aqui embaixo de sinal contrário à carga original do meu problema. Tá? Então, se essa carga aqui é positiva, a carga que está aqui embaixo é negativa. E vice-versa. Se a carga aqui é negativa, essa carga aqui é positiva. É menos que. E ela está também a distância D, só que para baixo do plano. Não tenho plano. Tá? Não tenho plano condutor, só tenho essas duas cargas. Eu posso copiar a figura do livro também, né? Tem uma figura tridimensional aqui no livro, que é a figura seguinte, a figura 3.11. Vamos colocar aqui do lado. É isso aqui. Ó. É o mesmo desenho que está aqui, tá? A carga original do meu problema, mais que pode ser positivo ou negativo, tanto faz, tá? Essa aqui é a carga com sinal contrário, que está uma distância D abaixo do plano XY. Não tenho plano condutor agora, só tenho duas cargas. E eu estou falando com vocês que esse problema é equivalente ao problema anterior, aquele problema que a gente desenhou aqui, em que eu tenho uma carga e um plano condutor com potencial V igual a zero. Por que equivalente? Olha, aguenta a mão aí que eu vou mostrar, tá? Vamos calcular o potencial de duas cargas pontuais. Eu sei calcular, né? O potencial de uma carga pontual, eu tinha escrito aqui em cima. Duas cargas pontuais é só somar, né? Então, vou escrever o potencial de duas cargas em Z, daquelas duas cargas lá, em Z maior que zero. Em Z maior que zero, que é a região na qual eu estou procurando o potencial. Potencial V de x, y, z é o potencial da primeira carga, que é 1 sobre 4πε0, né? A carga aqui dividido pela distância do ponto x, y, z até a posição da carga, que é, né? Posso escrever isso direto? Isso aqui vai ser, ó, x ao quadrado, vou levar tudo mais y ao quadrado, mais, melhor colocar um colchete aqui,
mais Z menos D ao quadrado, né? Raiz quadrada disso tudo. Deixa eu voltar no desenho que ficou no slide anterior, né? Já tem cores demais aqui, né? Vou desenhar em branco mesmo. Eu estou calculando o potencial num ponto aqui, ó, ponto dado pelo vetor posição R, que tem coordenadas x, y, z, né? Então, isso aqui, por exemplo, é a coordenada x, não? Nesse ponto aqui. Coordenada z é um pouco maior do que d. Vou desenhar um pouco maior, né? Vou melhorar meu desenho. Vale a pena melhorar o desenho, porque isso vai ficar registrado, né? Aumentei o eixo Z, tá? E vou aumentar. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou desenhar uma nova posição R para ficar mais claro aqui em cima. Estou calculando o potencial nessa posição aqui, que tem coordenadas x, y, né? Dado por isso aqui, e coordenada z, que é essa coordenada aqui. Esse potencial depende da distância da carga Q até esse ponto, né? Então, ó, essa distância aqui, a primeira carga, a carga Q, é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, né? Essa distância aqui é esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, e aí tem a outra direção do espaço também. Bom, se não tiver claro, é só se pensar um pouquinho, vocês vão ver. Para a carga aqui negativa, né, eu tenho que somar aqui agora o potencial da outra carga, mais 1 sobre 4πε0. Aquela carga lá é menos que. Então, eu vou deixar o sinal de menos aqui. Ó. Eu estou somando agora, voltar no desenho, né? Eu estou somando agora o potencial dessa carga aqui. Então, se vocês pegarem a distância dela até esse ponto aqui, né? Você vai ver que eu tenho a distância no eixo Z é Z mais D. Né? Distância no eixo X é a mesma coisa, o mesmo X, o mesmo Y. Né? Essa distância aqui, ó. Vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Mais z mais d ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de tudo. Então, aqui ficou raiz quadrada de... vou colocar a raiz quadrada do mesmo jeito que eu tinha colocado ali, né? Isso aqui é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais d. O z mais d que aparece ao quadrado. Isso aqui está elevado a meio. E isso aqui não é 2, não. Isso aqui é meio, né? Raiz quadrada. Ok? Potencial de duas cargas pontuais. É fácil de escrever. Ok, mas esse é o potencial desse problema que eu chamei de problema equivalente. Não é o potencial desse problema aqui. Não? Aqui só tem uma carga e um plano condutor. Ok? Que vai ter carga induzida que eu não sei como que ela está distribuída no plano, qual que é o valor dela. O potencial que eu escrevi é o potencial desse problema aqui. Ó, duas cargas. Só tenho duas cargas pontuais de sinais opostos. Não? Esse é fácil de escrever. Mas olha aqui. Em z igual a zero, no plano xy, né? Qual que é o valor desse potencial no plano xy? Quando eu faço z igual a zero aqui, esse termo vai para zero, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais menos d elevado ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a meio. Aqui é a mesma coisa. Então, 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0. Em z igual a zero, esse termo é igual a esse termo com o sinal trocado. Então, em z igual a zero, esse potencial V de x, y, z, esse potencial que está escrito aqui em cima é zero. Quando x, y ou z tendem para infinito, se x vai para infinito, ou y vai para infinito, ou z vai para infinito, ou todos juntos vão para infinito, ou dois deles vão para infinito, se x ou y ou z for para infinito, esse potencial aqui, escrito aqui, também vai para infinito. Vai para zero, desculpe. V de x, y, z, né, tende para zero.
Ou seja, essas condições de fronteira aqui são as mesmas condições de fronteira que eu tenho nesse problema. Tá? E para a região Z maior que zero, a situação é a mesma. Eu tenho uma carga Q aqui em cima e a condição de fronteira é no plano XY, o potencial é igual a zero. Então, esse potencial que eu escrevi aqui é solução da equação de Laplace, ele é solução, não, da equação de Poisson, desculpa, ele é uma solução da equação de Poisson, para uma região em que eu tenho uma carga pontual Q, tá? E aparece aqui, com o sinal trocado, e para a mesma condição de fronteira que eu tinha no problema original. Então, V de x, y, z, escrito com essa expressão aqui, é solução do problema original. Ele é uma solução da equação de Poisson para as mesmas condições de fronteira. Ok? Eu estou usando o teorema da unicidade, que me diz que a solução da equação de Poisson é única para as mesmas condições de fronteira. É a solução da equação de fronteira do problema original. Certo? Você pode pegar ele lá e levar naquela solução, na equação de Poisson, né, do problema original. E vocês vão ver, mas assim já praticamente provamos isso aqui, né? Eu tenho que usar o teorema da unicidade. Essa solução é a solução desse problema aqui. Que, repito, é um problema complicado a princípio, porque eu não sei como que essa carga que é induzida no plano condutor, como que ela está distribuída ou qual que é o valor dela. Mas uma vez que eu tenho potencial, eu posso calcular isso. Tá? Eu posso calcular até a carga induzida lá. Como que eu calculo a carga induzida no plano? Eu achei o potencial, né? Carga induzida no plano condutor. Ó, é um plano condutor, então a gente sabe a expressão para o campo elétrico nesse plano. A gente já achou isso algumas vezes, né? O campo elétrico em um plano condutor, ele é perpendicular ao plano, né? E o valor dele é sigma sobre ε0. Ele está orientado na direção normal ao plano, e sigma, que é a densidade de carga que eu tenho nesse plano. Tá? Mas o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Essa é a definição de potencial. Né? Então, menos o gradiente do potencial é igual a sigma sobre ε0. Na direção n chapéu, né? Eu posso multiplicar os dois lados disso aqui, fazer o produto escalar com n chapéu. O gradiente de V produto escalar com n chapéu é igual a sigma sobre ε0, n chapéu com n chapéu. Isso aqui me dá que o gradiente de V, a componente do gradiente de V na direção perpendicular ao plano, né, é menos sigma sobre ε0. Isso aqui, né, é a direção normal ao plano, é a direção Z no nosso problema. Então, esse produto escalar do gradiente de V com a direção n chapéu é a derivada de V, derivada parcial de V, ao longo da direção Z. Né? Isso é a componente do gradiente V ao longo da direção perpendicular ao plano, que é a direção Z. Né? Isso aqui dá menos sigma sobre ε0. Ora, mas eu tenho a expressão para o potencial. A gente achou ela aqui, né? Através desse problema equivalente. É essa expressão aqui. Basta diferenciar isso aqui em relação a Z, e daí eu posso obter, né? Se eu diferencio em relação a Z, eu posso obter o sigma. Né? A densidade de carga no plano condutor, a densidade de carga que é induzida pela presença daquela carga Q em cima do plano, é menos ε0 derivada parcial da expressão do potencial em relação a Z. Então, eu vou
vou fazer isso aqui, né? Ou seja, sigma vai ser igual a menos ε0, a derivada em relação a z, vou escrever a expressão dos potencial de novo, tá? É 1 sobre 4πε0 de Q sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, menos 1 sobre 4πε0, que multiplica Q, né? O menos aqui é porque essa carga vem com o sinal contrário. De novo, tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais d ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui. Diferenciar é fácil. A gente diferencia essa equação aqui e calcula ela em z igual a zero, né? Eu tenho que calcular isso aqui em cima do plano. Então, isso aqui tem que ser calculado. Depois de derivar, eu calculo o valor em z igual a zero. Eu estou na posição z igual a zero, estou em cima do plano. Bom, vou deixar a derivada para vocês fazerem. Isso aqui me dá a seguinte distribuição de carga, que é uma função de x, y, z. E z, z não, né? Porque eu estou em z igual a zero. Sigma de x e y e em z igual a zero, que é essa derivada aqui, menos 1 sobre 2π, esse ε0 aqui, mata esses dois ε0 aqui, né? Esses dois termos vão acabar dando igual quando z igual a zero, mesmo depois de derivar. 1 sobre 2π, Q vezes D, dá para fazer até de cabeça, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado. A derivada faz isso aqui aparecer a 3 meios. Né? Derivada de 1 sobre a raiz quadrada dá 1 sobre a coisa 3 meios. Essa é a expressão para a densidade de carga que é induzida no plano condutor, mantido num potencial V igual a zero, né? Devido à presença dessa carga Q, que está a uma distância D acima dela. Você vê que ela está espalhada, essa densidade de carga está espalhada no plano XY. Né? À medida que X e Y vão crescendo, eu vou me afastando da posição logo abaixo da carga, a densidade de carga diminui. Né? Esse denominador aqui cresce quando X e Y crescem. O maior valor de densidade de carga eu tenho exatamente debaixo da carga, quando X e Y são zero. Né? Eu estou naquele ponto lá, que é a origem do meu sistema de coordenadas, logo abaixo da carga, x e y ser zero, eu tenho a densidade de carga máxima, que é menos 1 sobre 2π, que é d, dividido por d ao quadrado elevado a 3 meios. Vocês fazem a conta aí, dá para achar a densidade de carga máxima. O mais legal que eu quero calcular é a carga total induzida no plano condutor. Eu já resolvi a equação de Poisson, né? Agora eu estou brincando com a solução dela aqui. Vendo que coisas que a gente pode extrair da solução. Achei a densidade de carga, como que ela está distribuída em cima do plano. Agora eu quero achar a carga total que é induzida no plano condutor. Para isso, basta eu integrar essa densidade de carga aqui, sigma, né, no plano todo, sigma dA. Não? Vamos fazer isso explicitamente? Vamos, né? Porque é bom fazer, é como se fosse um exercício. Né? Eu vou fazer em coordenadas cilíndricas. Eu preciso dessa expressão aqui. Não? Por que eu vou usar coordenadas cilíndricas e não x, y, z, coordenadas cartesianas? Porque, olha só, o problema tem uma certa simetria cilíndrica, né? A presença da carga Q em cima, ela quebra. Ela define uma direção preferencial no espaço, que é a direção z. Isso é característico de um sistema cilíndrico. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, coordenada cilíndrica S, que é a distância ao eixo z, é x ao quadrado mais y ao quadrado raiz quadrada. Então, S ao quadrado é isso aqui. Z é Z e o φ não interessa.
Porque eu vou fazer assim, ó, deixa eu colocar o meu plano aqui. Aqui está o plano condutor infinito. O eixo Z está nessa direção aqui. Né? A carga aqui está ali, mas não precisa não, porque eu estou calculando aqui o sigma. Né? Esse plano tem uma densidade de carga sigma, que a gente escreveu ali atrás, que é menos 1 sobre 2π, Q vezes D, sobre x2 mais y2 mais d2 elevado a 3 meios, não? Vamos conferir se a memória está boa. Menos 1 sobre 2π, QD, não? x2 mais y2 mais d2 elevado a 3 meios. Vou conferir aqui atrás, ó. É isso aqui, né? Menos 1 sobre 2π, QD sobre isso tudo aqui elevado a 3 meios. Certo, está certo isso aqui. Vou escrever isso já em coordenadas cilíndricas. Não? Isso x2 mais y2 é a distância S aqui. Uma distância ao eixo Z, uma distância no plano ao eixo Z. Então, sigma é menos 1 sobre 2π, QD sobre S ao quadrado, mais esse D aqui constante, né? D ao quadrado elevado a 3 meios. Eu tenho que fazer integral, para calcular a carga aqui total induzida no plano, eu tenho que fazer integral de sigma dA. Sigma está aqui, eu preciso escolher um dA. Então, vou escolher um dA, eu vou escolher um... Por isso que eu estou fazendo. Eu vou escolher um anel centrado na origem. Esse meu anel tá bom? É um anel que está à distância S da origem e a espessura desse anel é ds. Então, o dA, meu elemento de área, é a área desse anel aqui. Ó. A área desse anel vai ser o quê? É o comprimento, né? 2πs. Se eu cortar o anel aqui, né, estender ele numa linha, ele é um retângulo comprido de comprimento 2πs e largura ds. Né? Então, a área dele é 2πs vezes ds. Tá? Então, aí essa integral aqui fica fácil. A carga total induzida no plano é o sigma escrito em termos, tem um sinal menos, né? O sigma escrito em termos de S, que é 1 sobre 2π, que é uma constante. Podia pôr lá do lado de fora de uma vez. Né? Vamos colocar lá, então, Q é menos 1 sobre 2π. A integral, nós já vamos ver os limites de integração aqui. Na verdade, para varrer o plano todo, né, eu só preciso fazer esse anel ir aumentando de raio, de S igual a 0 até infinito. Né? O S variando de 0 até o infinito, esse elemento de área dA aqui vai varrer a superfície do plano todo. Então, eu tenho que fazer esse aqui. Estou escrevendo sigma, menos 1 sobre 2π, QD, também é constante, podia ter posto lá fora, mas agora vai ficar aqui dentro mesmo. S ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Vezes o dA, que é 2π S ds. Então, esse 2π aqui vai cortar com aquele 2π ali. Né? Aqui em cima tem SDS. Essa integral parece complicada, mas não é não. Se eu fizer uma mudança de variáveis aqui, ó, se eu fizer fazendo... Tem que fazer integral na mão de vez em quando. Eu sei que é muito fácil, você digita essa integral aqui lá no Wolfram Alpha ou no Matemática, né? E você já tem a resposta direta, mas é bom fazer algumas de vez em quando para a gente treinar os neurônios, né? E não esquecer como que faz. Né? Se eu fizer U igual a S ao quadrado mais D2, fazer uma mudança de variável. Então, o DU vai ser 2SDS, que é exatamente a coisa que está aqui em cima. Ó, né? Bom, falta o 2. Né? Devia ter deixado esse 2 aqui. Né? Mas eu ponho um 2 lá em cima. SDS, né? É esticar, é o DU. O SDS, então, é DU sobre 2. Né? Então, a carga total vai ser menos Q vezes D, né? Da integral. Eu preciso saber os limites de integração também. Né?
Se S é igual a zero, isso implica que o U vai ser igual ao quê? D ao quadrado. Né? Se o S é igual a infinito, se ele tende para infinito, então o também vai tender para infinito. Né? Então, os limites de integração aqui são D ao quadrado, integração agora em U, né? Infinito. QD já pus lá fora. Isso aqui ficou U elevado a menos 3 meios. Né? Isso aqui é U elevado a menos 3 meios. E o SDS é DU sobre 2. Então, aqui fica DU e aqui vem 1 sobre 2 ali embaixo. Essa integral aqui, depois vocês fizerem isso, calcular isso, os limites de integração vai dar menos que. Quando você substitui, você faz a integral, não vou deixar para vocês fazerem, você faz a integral, substitui os limites de integração aqui, no infinito vai dar zero, o D2 aqui vai dar, vai aparecer um D embaixo, que vai cortar com a escala de cá, sobra menos que. A carga total induzida no plano condutor é o negativo da carga que você coloca aqui em cima, né? Que está aqui em cima do plano. Isso faz sentido, né? Tem sentido. Assim, eu coloquei uma carga mais que ali, eu vou induzir uma carga menos que no plano condutor. Mas essa carga menos que não é induzida aqui, logo debaixo da carga mais que está aqui. Ela está espalhada no plano todo, ela se estende até o infinito. Né? Olha a expressão dela aqui. Né? X e Y podem ir até o infinito. Então, eu tenho carga no plano induzido no plano inteiro. Não vai diminuindo a quantidade de carga por unidade de área que eu tenho à medida que eu vou me afastando da origem aqui, né? Da posição logo abaixo da carga aqui, mas tenho carga também. Tá? Então, moral da história aqui, né, é que esse problema equivalente que a gente fez, esse problema em que a gente... Vamos recapitular o que a gente tinha. Né? Eletromagnetismo é o tipo de coisa, a gente fica fazendo conta, toda hora você tem que voltar atrás e falar, peraí, o que eu estou fazendo esse tanto de conta aqui, qual que era o problema? Qual que era o problema original? Vamos recapitular o que a gente fez. O problema original era esse que tem aqui. Eu tinha um plano condutor, que está mostrado aqui em vermelho, nessa figura aqui do lado é o plano que está aqui em cinza. Né? Escolhi o meu sistema de coordenadas de tal forma que esse plano condutor é o plano XY, né? Ele está mantido no potencial V igual a zero, e em cima dele, a uma distância D acima dele, né? Em cima do eixo Z, onde que eu escolhi ser meu eixo Z, eu coloquei uma carga aqui. Né? Só raciocinando qualitativamente, a gente vai ver, isso não é trivial achar o potencial nessa região acima do plano, não, né? Porque essa carga aqui vai induzir carga no plano, que está distribuída aqui pelo plano, como a gente acabou de ver, e o potencial nessa região aqui em cima é o potencial produzido por essa carga pontual mais essa carga distribuída no plano. Aí, ok, teria que resolver a equação de Poisson, mas aí o que a gente fez, né, foi achar um problema equivalente. Achamos um problema em que a região de interesse, a região Z maior que zero, não mudou, ela tem uma carga mais que lá em cima, um problema equivalente aqui, tem uma carga mais que lá em cima, mas eu enfiei uma outra carga, que é o negativo da outra, que a uma distância D abaixo do plano XY, essa carga menos que não perturba o meu problema original. Meu problema, a situação em Z maior que zero continua a mesma, tem uma carga mais que lá. Não? Mas a presença dessa carga menos que aqui faz com que o potencial no plano XY seja igual a zero. E o potencial no infinito também continua sendo igual a zero. Ou seja, eu tenho as mesmas condições de fronteira que eu tinha no problema original. Então, se eu tenho as mesmas condições de fronteira, e esse potencial aqui, para esse problema eu sei escrever, esse potencial que a gente escreveu aqui, ele é zero no plano XY, ele é zero no infinito, ele é a solução para a região Z maior que zero do problema original. Porque essa solução é única para as mesmas condições de fronteira, e as condições de fronteira são as mesmas. Né? Aí, uma vez de posse dessa solução, né, a gente usou ela para achar qual que era a densidade de carga em cima, induzida no plano Z, que a gente achou, é essa expressão aqui. Com essa densidade de carga, eu posso achar a carga total induzida no plano, que é menos que.
faz sentido fisicamente, né? Posso fazer mais coisas, né? Eu posso usar esse problema equivalente para calcular a força que existe entre a carga Q, carga pontual Q, e o plano condutor. Como essa carga Q, que voltei lá no problema original, como essa carga Q induz uma carga de sinal oposto no plano condutor, existe uma força de atração entre essa carga e o plano. Não é a força, cuidado, não é a força entre essa carga Q e uma carga menos Q na posição da origem, que não é isso. Não? Ela é a força entre a carga Q e a carga imagem menos Q. Isso pode ser demonstrado rigorosamente, né? Porque assim, o potencial que você tem no problema em Z igual a D, potencial da carga Q e da carga imagem, né, é o mesmo problema, é o mesmo potencial do problema original. Se o potencial é o mesmo nessa posição aqui, né, tanto para o problema original quanto para o problema equivalente, o potencial nesse ponto aqui é o mesmo, então a força é a mesma, a força sobre essa carga é a mesma nos dois problemas, né? Porque o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, o potencial mesmo vai dar a mesma coisa, e a força é carga vezes o campo elétrico. Tá? Então, não vou escrever isso não, mas eu posso usar vou deixar para vocês pensarem. Eu posso usar o problema equivalente também para escrever a força. Vou escrever o resultado aqui. Né? Força entre... Vocês lembraram que força entre a carga Q e o plano condutor. Deixa eu ver se em Minas Gerais, né? Vai ser o quê? A força entre a carga Q e a carga imagem. Essa força você escrever Q vezes a carga menos Q, aquela carga fictícia que eu coloquei lá embaixo, né? Dividido pela distância entre elas, que é 2 vezes a distância D elevado ao quadrado. Não? O problema equivalente é assim, né? Plano XY, está aqui, esse é o eixo Z, eu tenho uma carga Q aqui, e eu tenho uma carga menos Q. Essa carga, acho que eu não falei, o nome dela é carga-imagem, né? Porque é como se ela fosse uma imagem, a reflexão da carga Q aqui. Ela está à mesma distância do plano, que vai funcionar como um espelho, não? Só que com o sinal invertido, é a imagem invertida, né? Da carga aqui. Né? Quando você olha no espelho, sua mão esquerda vira a mão direita, né, na imagem lá do espelho. Então, é invertida nesse sentido, aqui inverte o sinal. Né? Essa força aqui é a força entre essa carga e essa carga. É uma força atrativa, né? Ela tem sinal negativo. Menos Q ao quadrado sobre 4πε0, né? E a distância é 2D elevado ao quadrado, 4D ao quadrado. E ela está na direção Z-chapéu, né? Ela está onde a força atrativa na direção Z-chapéu. Por que é a mesma força desse problema equivalente à mesma força no plano? Porque a força é a carga Q vezes o campo elétrico na posição da carga Q. E o campo elétrico na posição da carga Q é menos o gradiente do potencial. E o potencial, no problema equivalente, é o mesmo potencial do problema original. Potencial do problema equivalente. Pronto. Escrevi tudo que eu falei que ia deixar para vocês pensarem a respeito. Potencial do problema equivalente, né, em Z igual a D é o mesmo que na posição dessa carga aqui, é o mesmo potencial em Z igual a D do problema original.
Então, ó, posso usar esse problema equivalente para achar o potencial, apoiado no teorema de unicidade da solução da equação de Poisson. Com esse potencial, posso achar a densidade de carga induzida no plano, posso achar a carga total no plano, posso encontrar força sobre a carga, mas cuidado aí, tá? Nem tudo é igual no problema. A gente vai assim, então tá, então esquece o problema original, vou trabalhar só no problema equivalente. Mas cuidado, tá? Nem tudo é a mesma coisa. Um exemplo, nem tudo é igual no problema original e no problema equivalente. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. No problema original e no equivalente. Um exemplo é energia. Tá? Sinal de exclamação aqui. Cuidado. Não se deixe levar pelo entusiasmo e fala, não, tudo igual, vou trabalhar só no problema equivalente, duas cargas pontuais, é fácil. Né? Um exemplo é energia. Energia, a gente viu, posso escrever ela em termos do campo elétrico. Energia W, né, armazenada nesse problema ali, é meio de epsilon zero, a integral de E ao quadrado no volume inteiro. Tá? Essa é a expressão que a gente tem para energia. Mas no problema equivalente, o problema com a carga-imagem, eu tenho uma carga em cima, outra carga embaixo e não tenho plano condutor nenhum, essa integral aqui é feita no espaço todo, porque o problema equivalente envolve o espaço todo. No problema original, eu tenho a carga Q e tenho um condutor, né, que divide o mundo, divide o universo em duas partes, a metade de cima e a metade de baixo, a metade Z maior que zero e a metade Z menor que zero. Então, essa integral aqui, que é sobre o universo todo, no problema original, ela é feita só para metade do universo, ela é feita só para a região Z maior que zero. Então, a energia que você obtém no problema equivalente, quando você integra sobre todo o universo, x, y e z, variando de menos infinito até mais infinito, ela é duas vezes a energia que você obtém no problema original. No problema original, o espaço é só metade do universo todo. A coordenada z só varia de zero até o infinito. Ela não varia de menos infinito até infinito. Tá? Então, cuidado com esse problema. Imagem, porque nem tudo é igual. Tá? A gente tem que pensar, como eu fiz aqui no caso da força. Será que eu posso usar o problema equivalente para calcular a força que o plano faz sobre a carga aqui? Eu posso, porque força é essa carga aqui vezes o campo elétrico nesse ponto. Não? E o campo elétrico nesse ponto é menos o gradiente potencial. O potencial nesse ponto é o mesmo potencial no problema equivalente no problema original, então a força vai ser a mesma. Beleza, então posso usar o problema equivalente para calcular a força, mas energia não. Tá? Eu vou mencionar mais um exemplo de problema que você pode resolver com carga e imagem. E aí é um problema bem mais complicado. O exemplo 2 é o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Agora eu tenho não um plano condutor, mas uma esfera condutora. Vou desenhar uma esfera aqui, copiando ela. Vamos colá-la aqui. Ela veio em branco. Isso aqui é uma esfera, tá? Condutora. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Você está representando uma esfera condutora. O raio dela, vamos dar um raio aqui para ela. Está aqui no meio. O raio dela é R grande. Toda esfera tem raio R grande. Né? Então, eu posso escolher um sistema de eixo X, Y, Z. Deixa eu pegar um eixo X aqui. Um eixo X que me apareceu aqui em preto, mas a gente pinta ele de branco aqui. Vou colocar meu eixo X aqui. X ou YZ, né? Agora eu quero chamar ele de X. Se eu esticar ele,
Isso aqui é meu eixo X. Tá? Em cima desse eixo X, eu vou colocar uma carga aqui. Estou colocando qual que é o problema, né? Vamos colocar a carga de cor diferente. Olha só a carga, para ela aparecer aqui. Ou seja, assim, o problema é o seguinte, né? Eu tenho uma carga Q próxima de uma esfera condutora e, de novo, eu vou deixar essa esfera condutora em um potencial V igual a zero. Vou manter essa esfera num potencial V igual a zero. Ou seja, essa esfera está aterrada, né? Eu ligo um fio nela aqui num ponto e enterro esse fio no chão. Isso é o símbolo de aterrado. V igual a zero. Essa esfera está mantida em potencial zero e próximo dela, uma certa distância do centro, que eu vou chamar de A, a essa distância aqui, ó, do centro. Ou seja, se eu escolho o meu eixo X do sistema de coordenadas aqui, né, a carga aqui, ela está na posição AX chapéu. Tá? Eu escolhi meu sistema de eixo de tal forma que o eixo X passa pela posição da carga. Eu não posso orientar meu sistema em qualquer situação. O problema que eu quero agora, que vocês resolvem, é o seguinte: eu quero achar o potencial V, tá? Para a região fora da esfera, R maior do que R grande. Qual que é o potencial para a região fora da esfera? De novo, né, eu não posso pular. Não, eu sei, isso aqui só tem uma carga pontual, isso aqui é uma esfera, um potencial V igual a zero, isso não vai afetar em nada. Vou escrever o potencial dessa carga pontual aqui fora. Não, por quê? A presença dessa carga aqui induz cargas na superfície da esfera. Uma esfera condutora, né, tem cargas livres que são totalmente livres para se movimentar aqui, um número imenso de cargas livres totalmente livres para se movimentar. Se essa carga aqui for positiva, vai aparecer um tanto de carga negativa aqui, mas distribuída sobre a superfície da esfera toda. Eu espero que tenha mais carga aqui, nessa região mais próxima da carga aqui, não, carga de sinal oposto, mas vai ter carga até lá do outro lado. Né? E aí, como é que eu faço? Teria que resolver a equação de Poisson. Né? Mas, de novo, eu posso usar esse método das imagens. Eu posso colocar na região que não é a minha região de interesse, ou seja, dentro da esfera, eu quero saber o potencial fora da esfera. Então, dentro da esfera, eu posso colocar uma carga imagem. A imagem dessa carga aqui, eu coloco aqui uma carga de sinal contrário, menos que. Só que qual a distância que eu vou colocar essa carga aqui? Vou chamar de B. E aí, peraí, será que essa carga aqui tem um módulo contrário dessa de cá? Para um plano é um problema manjado, não é fácil. Então, essa carga aqui tem uma carga QI, não necessariamente é a mesma carga dessa de cá. Na verdade, vou colocar menos QI, porque ela tem que ser com sinal contrário. Né? Eu tenho que colocar uma carga dentro, uma carga fictícia, né? Essa carga imagem, tem que colocá-la dentro da esfera, de tal maneira que a soma do potencial dessa carga imagem mais a carga Q original, né? O potencial sobre a superfície da esfera tem que ser zero. Né? Vou tirar a esfera do problema, né, para não ter que me preocupar com carga induzida. Vou substituir esse problema por um problema de duas cargas pontuais, mas essa carga pontual que eu vou adicionar aqui, ela tem que ter um valor tal, estar numa posição tal dentro da esfera, que a soma do potencial causado por ela e causado pela carga Q sobre a superfície da esfera vai ser zero. Desse jeito, eu vou ter a mesma condição de contorno do problema original, mesma condição de fronteira, né? Potencial igual a zero na superfície da esfera e potencial igual a zero no infinito. Tá? Então, as condições de fronteira nesse problema
As condições de fronteira têm que ser as mesmas para garantir que a solução é a mesma no problema equivalente e no problema original. As condições de fronteira nos dois problemas, o que eu quero é que o potencial sobre a superfície da esfera, em R, coordenada R esférica igual a R grande, seja igual a zero, e o potencial, que é uma função de R, θ e φ, não, tende para zero quando eu vou para o infinito, quando a distância ao centro, a distância à esfera, tende para infinito. Não? Essas são as condições de fronteira que têm que ser as mesmas nos dois casos. Então, eu tenho que achar o valor da carga-imagem. Ela deve ter o sinal contrário. Então, eu vou deixar esse menos Q índice I, mas eu não sei qual é o valor do QI. Carga-imagem menos QI, ela está na posição BX chapéu. Né? Ela deve estar ali em cima do eixo X também. Né? Isso dá para a gente chutar. Esse problema não é simples, não. Tá? Achar o valor dessa carga-imagem e achar o valor da distância B não é trivial, não. Lá no livro do Griffiths, ele fala quem resolveu esse problema pela primeira vez. Eu acho que foi o Kelvin, Lord Kelvin. Né? Ele é Lord Kelvin, mas o nome dele é Thomson, alguma coisa assim. Ele ganhou o título de nobreza depois e passou a se chamar Kelvin em vez de Lord. Acho que era ele mesmo. Está lá no livro, não lembro mais. Tá? Então, assim, o que eu quero? Eu quero achar qual é a equação que eu tenho que resolver, né, para achar esse valor de QI e o valor de B. Eu sei que o potencial V de R das duas cargas pontuais, o potencial no problema original, é 1 sobre 4πε0. Vai ser comum, né, o potencial de duas cargas pontuais. Né? A primeira é a carga original Q, e o potencial depende da distância ao ponto R, onde eu estou calculando, menos a posição da carga, que é AX chapéu, né? Módulo disso aqui. E tem mais a carga QI, né? E a distância dela ao ponto R é R menos BX chapéu. Estou supondo, né, que ela está sobre o eixo X, mas essa é uma suposição razoável. Esse é o potencial solução do problema se eu souber os valores de QI e de B. Né? Para achar os valores de QI e de B, eu tenho que aplicar essas condições de fronteira que estão aqui. Ou seja, eu tenho que fazer que o potencial V de R igual a R grande seja igual a zero. Então, eu faço essa posição R aqui ser o R grande. Tá? Aí escrevo quando o R aqui é o raio da esfera, né? Isso aqui, essa soma que tem que dar zero, tá? Daqui a gente chega, não vou fazer isso não, tá? Isso acho que é um problema proposto, é o problema 3.8. Eu não me lembro, acho que eu devo ter recomendado ele para vocês. Eu coloquei, assim, 1 minuto antes da aula começar, eu coloquei a lista de problemas recomendados do capítulo 3 lá no Moodle, tá? Então, já está lá no Moodle, eu acho que isso aqui é o problema 3.8. Você resolve essa equação aqui, daqui você acha o valor de Q índice I, que é menos R grande sobre A vezes a carga Q, e o valor de B é igual a R ao quadrado sobre A. Tá? Não é, já visto, tá? Não é tão trivial de achar isso, não. Isso, na verdade, isso é o exemplo 3.2 do livro, né? Mas quando ele começa a fazer o exemplo, ele fala: olha o problema 3.8. Então, na verdade, você tem que fazer o problema 3.8 para poder resolver esse exemplo 3.2. Para fazer o exemplo 3.2, ele usa a solução do problema 3.8. Acho que é isso mesmo. Muito bem, gente. São 2 exemplos desse método das imagens, né, que, repito, eu quis falar dele, gastei esse tempo, quase que a aula toda de hoje, falando desse método de imagens. Por quê? Primeiro, porque ele é bonitinho. Segundo, é um jeito muito simples, né, de você achar um potencial que, a princípio, é complicado. Segundo, porque ele é uma demonstração muito legal desse teorema da unicidade.
eu peguei um problema completamente diferente, mas olhei, nesse problema aqui, as condições de fronteira são as mesmas, né? Então, o potencial que sai aqui desse problema de duas cargas pontuais é o mesmo potencial que eu tinha no meu problema original, uma carga pontual só e um plano. Então, é a mesma condição de fronteira, o potencial é esse, né, no problema original. Então, é uma demonstração muito boa, muito legal, assim, da validade, da importância desse teorema de que a solução da equação de Poisson e da equação de Laplace, né, as duas têm a mesma propriedade, como a gente mostrou na aula passada, que a solução é única para a mesma condição de fronteira. Tá? Mas, como eu disse, assim, esse método das cargas e mais, ele é bonitinho, mas na prática ele é pouco útil, né? Porque é difícil você achar qual que é a carga imagem que você tem que usar, né? E qual que é a posição que essa carga imagem tem que estar. Quando você tem um plano mesmo, com cargas pontuais próximas dele, aí é fácil de resolver. Aí achar quais são as cargas e mais é trivial. Você pode ter mais de uma carga pontual em cima de um plano condutor. O que você faz? Reflete aquelas cargas todas. Carga negativa vira positiva, carga positiva vira negativa embaixo do plano. As distâncias que elas estão são as mesmas distâncias, né, do plano, como se o plano fosse um espelho e você reflete todas as suas cargas lá. Esse é o problema típico que é fácil de resolver pelo método das imagens. Cargas pontuais próximas de um plano infinito mantido em potencial V igual a zero. Fora isso, o método de imagens não é útil, não. É difícil você achar qual o valor dessas cargas, imagens que você tem que colocar e qual a posição delas para poder reproduzir as condições de fronteira. Então, em geral, você tem que parar de enrolar e partir para resolver a equação de Poisson, a equação de Laplace mesmo. Tá? Então, vamos começar. Vou só começar, tá? No resto da aula ainda temos mais um tempinho, né? Posso abusar da paciência de vocês mais um pouquinho para introduzir um método de solução. Eu vou resolver a equação de Laplace, tá? Então, o que eu quero falar, vou começar a falar e a gente continua na aula que vem. Solução da equação de Laplace. Isso, gente, a importância aqui não é só para o eletromagnetismo, não. Tá? Como eu já falei antes, essa equação aparece em vários campos da física. E esse método de resolver uma equação diferencial por separação de variáveis, acho que eu posso chamar isso aqui do método dos físicos de resolver uma equação diferencial, porque é o método usado, disparado em física. Você usa isso em física quântica, né? Se vocês já fizeram alguma coisa, introdução à física quântica, ou mesmo curso de física quântica, já resolveram o átomo de hidrogênio, vocês usaram esse método de separação de variáveis. E em todos os campos, em termodinâmica, ok, você usa mecânica, você usa em vários problemas em física. Esse método consiste em você procurar uma classe especial de funções, né, que vai ser a solução da sua equação de Laplace. Essa classe especial são funções que podem ser escritas como produtos de funções de uma variável só. Por exemplo, né, em coordenadas cartesianas. Você pode usar isso para qualquer sistema de coordenadas. Né? Quando você resolve o átomo de hidrogênio, você usa coordenadas esféricas. Nós vamos fazer problemas assim também. Né? Em coordenadas cartesianas, começar com isso aqui. Né? A equação de Laplace, del2v, igual, que é uma função aqui de x, y e z, né? Laplaciano do potencial, que é uma função de x, y e z, é igual a zero. Então, em coordenadas cartesianas, isso aqui é o seguinte, a derivada da função v em relação a x ao quadrado, mais a derivada de v, que é uma função de x, y, z, não vou escrever explicitamente todas as vezes, não? A soma dessas derivadas segundas tem que ser zero. Não? O método consiste em você procurar soluções do tipo Vx
de y e de z é o produto de uma função que eu vou chamar de x grande só de x, uma função que eu vou chamar de y grande, que é a função só de y, uma outra função, que é a função só de z, que eu estou chamando de z grande. Isso é uma classe especial de soluções da equação de Laplace. De maneira nenhuma, todas as soluções são funções desse tipo. Né? Um exemplo trivial aqui em coordenadas cartesianas, né? É você falar o seguinte: você pega uma função assim, v de x, y, z, é um 2x mais 5y mais 3z. Isso é uma solução dessa equação aqui? É. Se eu derivar isso aqui duas vezes em relação a x, dá zero. Se eu derivar duas vezes em relação a y, também dá zero. Se eu derivar duas vezes em relação a z, também dá zero. Então, a soma de todas as derivadas dá zero. Tá? E isso aqui é diferente de uma função só de x. Não consigo escrever isso em termos de uma função só de x, uma função só de y e uma função só de z. Né? Mas é solução da equação de Laplace. Então, as soluções desse tipo aqui, que a gente vai procurar, elas são uma classe particular de soluções. Mas elas têm uma propriedade muito interessante, as soluções desse tipo, porque, apesar de ser um subconjunto das soluções possíveis, elas não englobam todas as soluções possíveis, elas formam o que a gente chama de uma base para o espaço de funções. Essas funções... Deixa eu colocar um outro slide aqui, mas eu não pretendo me alongar muito, não, porque não quero entrar no problema em si, que aí vai levar muito tempo. Essas funções x grande de x, y grande de y, z grande de z, né, elas formam o que a gente chama de uma base ortogonal para o espaço de funções. O que eu quero dizer com isso? Isso é matemática, né? Eu quero dizer que qualquer função de x, y, z, qualquer função de x, y, z, pode ser escrita como uma combinação de funções dessas funções aqui, de funções x de x, y de y, z de z, que são soluções da equação de Laplace, né? É preciso que as soluções da equação de Laplace dessa forma formam uma base ortogonal para o espaço de funções. Base para o espaço de funções significa isso, que eu posso escrever qualquer função, né, com uma combinação dessas funções aqui. Soluções da equação de Laplace. A base ser ortogonal significa que, se você multiplicar uma função dessas por uma outra, de um outro tipo, e integrar no espaço todo, essa integral dá zero, a não ser que você multiplique aquela função por ela mesma. Estou falando em termos gerais, não vou demonstrar isso matematicamente, isso aqui não é uma aula de matemática, porque se vocês me pedirem para demonstrar que esse conjunto de funções é uma base para o espaço de funções, eu não sei se eu consigo, não. Se eu tentar aqui, se vocês me derem tempo, pode ser, mas eu não estou preocupado com isso, né? Os matemáticos me garantem que elas formam a base para o espaço de funções. Isso aí já me deixa feliz, matemáticos em quem eu confio, né? Negócio, eu não sei demonstrar que a vacina funciona, mas tem pessoas que eu respeito que dizem que funciona, então eu tomo a vacina alegremente, que eu confio nessas pessoas. Bom, mas assim, eu vou mostrar exemplos para vocês e que eu tenho certeza que vocês vão se convencer. Eu não vou demonstrar matematicamente, rigorosamente, por um caso geral,
mas eu vou fazer alguns exemplos, vou fazer pelo menos 2 exemplos, em que vocês vão ver que as funções que a gente vai chegar, elas são uma base para o espaço de funções, que eu posso escrever qualquer função de x, y, z em termos dessas funções que a gente vai encontrar, e mais que as funções, quando multiplicado uma pela outra, integrado no espaço todo, isso dá zero, a não ser que eu multiplique a função por ela mesma. Ok, isso pode não estar muito claro, mas vai ficar claro na próxima aula. Eu não vou, como eu falei, eu não vou começar a fazer, porque o que eu teria que fazer agora é começar a fazer mesmo um exemplo, é partir para resolver a equação de Laplace. Deixa eu voltar no slide anterior. Volta, senhor. Eu tenho que partir para resolver essa equação, procurar funções assim, tá? Levar aqui para um problema específico. E aí a gente vê como que a gente trabalha esse problema específico. Qual o sistema de coordenadas a gente vai usar, né? E como que a gente caminha para a solução depende fundamentalmente das condições de fronteira que a gente tem. Tá? Assim, se eu tenho condições de fronteira que envolvem esferas, assim, coordenadas esféricas é uma escolha natural. Se eu tenho condições de fronteira que são assim, eu sei o potencial num plano, né, ou em mais de um plano, e os planos são ortogonais entre si, consigo colocar os eixos x e y, então, né, paralelos a esses planos, as coordenadas cartesianas são naturais. Se você tem, assim, eu conheço a minha condição de fronteira, eu conheço o potencial na superfície de um cilindro. Não, tem uma coisa que acontece, por exemplo, quando você tem fios condutores, né, fios cilíndricos. Conheço o potencial na superfície do cilindro, use coordenadas cilíndricas. Tá? E a forma das soluções depende, então, assim, dessas condições de fronteira, das coordenadas que a gente está usando. Mas vou deixar isso para a aula que vem. Tá? Na aula que vem, a gente faz 2 exemplos. Vou fazer exemplos do livro-texto, se vocês já quiserem dar uma olhada lá. No livro tem mais exemplos e vários problemas. Né? Eu vou fazer o exemplo 3.3. O 3.2 era aquele de imagem, né? Eu vou fazer o 3.3, que envolve coordenadas cartesianas, depois faço um outro que envolve coordenadas esféricas. E com esses 2 dá para a gente ter uma boa ideia. O de coordenadas cilíndricas eu deixo para a prova. Brincando, hein? Isso é só brincadeira. Ok, gente, vamos parar por aqui, né? Porque eu precisaria, assim, para fazer um exemplo desse, eu precisaria de pelo menos uma meia hora e eu não quero usar mais que 15 minutos, não. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo, então? Algum questionamento sobre a prova? Todo mundo... Eu vi que só 3 pessoas não entregaram, mas uma dessas pessoas é alguém que nunca acessou o Moodle. Alguém aí que está presente aí deixou de entregar a prova? Ok, então tá, gente. Então, quinta-feira a gente trabalha em separação de variáveis. Repito, é importante, tá, saber resolver equação de Laplace, separação de variáveis. Né? É importante para um físico saber isso, porque a gente faz isso direto. Né? Aí vocês vão ter uma vida mais fácil. Se vocês não resolveram o átomo de hidrogênio ainda, quando vocês chegarem lá na física quântica para resolver o átomo de hidrogênio, vocês falam, moleza, sei resolver essa equação aqui, é a mesma. Tá? Ok, então, gente. Então, bom final de tarde para vocês, tá? Bom trabalho aí. Prometo corrigir a prova logo, talvez nesse fim de semana mesmo. Ok? Provavelmente. Valeu, professor. Até quinta. Até quinta-feira, então. Até quinta. Certinho, obrigado, professor. Até quinta.